Nesse vídeo aqui, eu vou te explicar os 8 tipos de questões que você pode encontrar no Listening do TOEFL. Vamos nessa? Bem-vindos mais uma vez a Nova Tips. Eu sou o Léo Nova e venho falar nesse vídeo aqui sobre todos os tipos de questão que você pode encontrar na seção do Listening na prova do TOEFL. Se você quiser saber mais informações sobre a seção do Listening, clica aqui em cima nesse vídeo e você vai ter um overview, uma visão geral sobre toda a prova, ok? Só um parênteses aqui, eu fiz esse vídeo a pedido do Antônio, lá da Angola, que está prestes a fazer a prova e me pediu para cobrir todos os tipos de questão para que ele se sentisse mais preparado para a prova. Então, eu espero que essas dicas ajudem a ele e a você também. E se tiver alguma sugestão, deixa seu comentário aqui embaixo e eu vejo o que eu posso fazer para te ajudar, ok? Só para fazer um simples resumo, a seção do Listening é a segunda do TOEFL. Normalmente, ela tem 3 conversations e 4 lectures. Sim, um total de 7 partes. As conversas são áudios entre 2 e 3 minutos e os áudios do lecture entre 4 e 6 minutos, geralmente. Essa sessão dura de 40 minutos a 1 hora no tempo total, mas você só tem 20 minutos para responder as perguntas. Se eu só tenho 20 minutos para responder as perguntas, o que eu faço no resto do tempo, Nova? Bom, como eu falei antes, cada áudio pode levar de 2 a 6 minutos, certo? E é um total de 7 áudios. Esse tempo que o áudio está rolando não conta nos 20 minutos. Você vai ter por volta de 34 questões, ou seja, você vai ter menos de 1 minuto para ler a pergunta, pensar e responder. Outra coisa muito importante de mencionar, uma vez que tiver respondido, você não pode voltar para a pergunta anterior, ok? Respondeu? Tá respondido. Bom, agora chega de falar da prova em geral e vamos falar sobre cada tipo de questão. Essas questões aparecem em toda a prova. Elas vão te perguntar sobre a main idea do áudio, sobre a ideia principal do áudio. Essas perguntas são sobre o big picture, sobre a ideia geral, do que você ouviu. Quer dizer, são perguntas que geralmente incluem a palavra mainly, para te dizer que está falando de uma forma geral, de todo o contexto. Essas são questões bem similares com as content questions que eu acabei de falar. A diferença aqui é que a pergunta não vai ser qual é a main idea, mas sim o porquê que a pessoa está pedindo ajuda para isso ou para aquilo, enfim, qual é o propósito da pergunta. Mas, de novo, o importante aqui é a ideia geral e não pontos específicos do áudio. Detail question é o tipo de questão que vai solicitar que você tenha prestado atenção nos detalhes menores do áudio. Na maioria das vezes, elas vão aparecer nos áudios de lecture, mas nada impede que você veja uma ou outra nos conversations também, tá? São perguntas que podem estar relacionadas com o que foi dito no texto, quais os exemplos que a pessoa deu, tudo vai depender muito do áudio, né? É difícil generalizar. Inference questions são questões onde você precisa entender o que a pessoa no áudio quis dizer com uma determinada parte da passagem. Geralmente essas perguntas começam como What does the professor imply? Ou What can be inferred? Basicamente, são questões em que você tem que chegar às suas próprias conclusões sobre o entendimento do áudio. Esse é o tipo de questão que está relacionado com o contexto do áudio. O que a pessoa de fato quer dizer em alguma parte da passagem? São perguntas relacionadas a coisas que não parecem ser muito relevantes ao contexto, mas que você vai ter que responder de qualquer forma. Geralmente é algo como, o que a pessoa quis dizer com isso? Seja uma palavra ou seja uma frase. Você vai ter que entender o significado daquela palavra ou frase. Veja bem, essa questão aqui é um pouco diferente da Inference Question, tá? Na Inference Question, você precisa saber o que está implícito no que a pessoa disse. Aqui, na Function Question, é sobre o significado do que a pessoa disse. As Attitude Questions são questões relacionadas ao comportamento da pessoa no áudio.
É mais voltada para o sentimento da pessoa. O que eu fiz durante a prova para conseguir pegar melhor questões como essa? Eu fechava meus olhos durante o áudio e tentava criar toda a situação na minha cabeça. Entendeu? Quem estava conversando com quem, criava todo o cenário para poder pegar melhor os detalhes. Essa foi a estratégia que eu usei e funcionou para mim. Você pode testar também enquanto estiver treinando em casa. Porque se eu ficasse de olho aberto, eu me distraía facilmente com o que estava acontecendo em volta. Assim, fica mais fácil para você entender a atitude e o sentimento das pessoas na conversa, na minha opinião. Essas questões são um pouco mais elaboradas. Você vai se deparar com algumas afirmações de coisas que aconteceram no áudio e dizer se está certo ou se está errado. Vão ser várias sentenças e você vai ter que escolher se está certo, está errado, sim, não. Às vezes vem 5, 6 e você vai ter que responder todas elas. Organization questions são perguntas relacionadas a como que o áudio foi estruturado. Como que, por exemplo, o professor fez para explicar um conceito. Ele citou outros exemplos, ele deu uma lista de coisas, ele contou uma história. Você vai ter que entender o que está acontecendo para poder responder. Eu tenho falado aqui em diversos vídeos que ouvir música, ver TV show, filmes em inglês é muito importante para aprender inglês. E de fato é. Mas para fazer o TOEFL, você vai precisar ir além disso. O conteúdo dos áudios é mais acadêmico e podem ter palavras que você não vai estar familiarizado ainda. Uma boa fonte para estudar é o TED Talks, que tem uma infinidade de vídeos um pouco mais acadêmicos e que podem te ajudar bastante. É claro, praticar bastante. Essa é sempre a melhor forma de se familiarizar com o conteúdo. Mas, Nova, como é que eu vou praticar? Vou estudar como? Cara, tem muito material online disponível. Me avisa se tu tiver dificuldade de achar, que eu te passo alguns links do que eu achar que seja pertinente ao assunto, beleza? Eu não vou deixar já de cara aqui, porque pode ser que você veja esse vídeo muito depois de eu já ter gravado e os links não estão mais ativos. Então, quando você tiver, se você sentir essa necessidade, me avisa que eu dou uma pesquisada e coloco os links aqui para você. Só comentar aqui embaixo que eu te ajudo. E aproveitando essa pausa, não esquece de deixar aqui o seu like no vídeo para me motivar a continuar fazendo vídeos como esse daqui. E não deixa de se inscrever no canal se ainda não tiver feito. Só clicar na logo da Nova Tips aqui no cantinho e clicar em inscrever-se. Não leva nem 5 segundos. O tempo que eu tô falando aqui, tu já teria feito. Agora, que tal praticar um pouquinho para ter certeza que tudo que eu falei aqui foi entendido? Bom, eu extraí esse áudio que eu vou passar agora do site Mometrix Preparation, tá? O link para o site deles tá aqui na descrição do vídeo. Veja bem, isso não é nenhuma recomendação, nem patrocínio, nem nada, ok? É apenas uma referência para te dar um exemplo de como é que a prova funciona, tá? Então vamos lá. Listen to the following conversation between two students and then answer the questions. Hey Claudia, how's your philosophy class? Oh, hey Miguel. It's pretty good. I love the material we're learning, but I'm frustrated with a big assignment that's due next week. Oh no, what's up? Well, it's a group project, and we have to write a 10-page paper and prepare a 20-minute presentation about different notable philosophers, but my group doesn't seem to be taking the assignment seriously. That sounds stressful. Does it count for a large percentage of your course grade? Yes, that's the thing. This is our midterm project, so it's worth 40% of our total grade. It's due on Monday, and 2 of the people have yet to start their sections, and the other student's piece was terrible. Oh, what was wrong with it? Well, it didn't really satisfy any of the assignment requirements. His job was to cover Aristotle. Our professor gave us specific criteria to address for each philosopher, like where and when they were born, their primary ideas and interests, and who they influenced and who influenced them. Brian, the guy in my group, just focused on ancient Greece in general and barely mentioned Aristotle, let alone his philosophical contributions. That's awful. You know, that's the reason why I find group projects to be so stressful. You never know who's going to be in your group and how motivated they are. Sometimes you end up having to do nearly the whole project yourself or settle for a poor grade. Last year in my engineering class, we had to design a suspension bridge using renewable resources in small groups. I had to carry the weight of the whole group since no one held up their end. It was so much work to do by myself. Yeah, not fair. I might have to do that for this project. Before this, I always loved group projects, but now my opinion has shifted. Well, Claudia, I wish you luck with the project. I don't envy your situation.
Thanks for commiserating with me, Miguel. Have a nice afternoon. Pronto. E como esse daqui não é o teste propriamente dito, eu vou apenas passar pergunta por pergunta para analisar e respondermos juntos, ok? Na hora do teste, você não vai poder ouvir uma segunda vez. Mas como você está só praticando, se você quiser ouvir outra vez para ter certeza, para agora, volta o vídeo e escuta novamente. Veja bem, eu não recomendo fazer isso quando você estiver se preparando para a prova, tá? Aqui é só um exemplo para você pegar a ideia. Se quiser escutar de novo, pausa, volta lá, vem para cá e aí a gente continua. Vamos à pergunta número 1 então. What was Claudia upset about? A Cláudia estava chateada com o quê? Essa é a pergunta. Olhando para as opções que estão disponíveis aqui, você já faz alguma ideia de qual possa ser a resposta? Vamos dar uma analisada uma a uma juntos? Opção A. The status of a group project for her philosophy class. O status, ou seja, em que pé que está o projeto em grupo para aula de filosofia. Bom, ela fala isso logo no início do áudio, não fala? Ela começa falando, I love the material we are learning, but I'm frustrated by a big assignment due next week. Bom, parece que tem alguma coisa a ver, né? Então, vamos deixar essa quieto por enquanto. Vamos para a letra B. A difficult project designed a bridge for her engineering class. Essa opção aqui também fala da dificuldade de fazer um projeto. Mas presta atenção, está falando do projeto de desenhar uma ponte para a aula de engenharia. Quem teve aula de engenharia e teve dificuldades com o projeto da ponte foi o Miguel e não a Cláudia. Então, a afirmação está errada porque a pergunta é com relação a Cláudia e não o Miguel. Letra C. She was having trouble understanding Aristotle's philosophy and influences. Eu não lembro de ter ouvido nada a respeito de ter dificuldade com a filosofia de Aristóteles. Você lembra disso? Essa daqui me parece aquela opção nada a ver só para confundir a nossa cabeça. Por mim, esquece a C. Vamos dar uma olhadinha na letra D agora. Receiving a poor grade on her midterm exams. Não, essa com certeza está errada. Porque ela fala logo no início que o assignment pode ser entregue até segunda-feira. Então ela ainda nem entregou. Não tem como ela ter recebido uma nota ruim. Com isso, vamos por eliminação. Já vimos que a B e a D estão erradas. E não ouvimos nada no áudio com relação a C. Logo, a A está correta como a gente já imaginava, né? Agora vamos para a próxima pergunta. What were the components of the group project assignment? Mark the two correct choices. Esse tipo de questão também pode cair na prova, viu? Nem sempre você vai ser solicitado para marcar apenas uma opção. Às vezes você pode ser pedido para marcar duas ou mais. Geralmente, quando isso acontece, ao invés de ser uma bolinha para marcar, fica um quadradinho. Então você já vai ver que é para marcar mais de uma opção, tá? Se liga nessa. Mas ler o enunciado com atenção é essencial. Então vamos agora analisar as opções. A e B falam da mesma coisa, né? O número de páginas. E a C e D também falam sobre a mesma coisa, tempo de apresentação. Então, se é para marcar mais de uma resposta, nesse caso aqui, que você vai ter que marcar A ou B, E, C ou D. Essa pergunta ela é bem direta e é preciso ter prestado bastante atenção e até anotar os dados principais para poder ter essa resposta. Se você estava ouvindo o texto ativamente e fazendo anotações, eu acredito que você tenha pego essa resposta. No caso, as opções corretas são a letra A e a letra C, tá? São 10 páginas e 20 minutos de apresentação. Agora, mesmo que você não tenha feito muitas anotações ou tenha perdido esse detalhe, só de analisar a pergunta, você já pode reduzir suas chances de erro. Ouvindo o áudio, você ouviu 10 alguma coisa e ouviu 20 alguma coisa. Então, um vai ser o paper e o outro vai ser a apresentação. Muito provavelmente não vai ser 10 minutos paper e 10 minutos apresentação, nem 20 minutos paper, 20 minutos apresentação. Porque você ouviu os dois, né? Ouviu 10 e ouviu 20. Então, ou você marcaria A e C, ou você marcaria B e D, certo? Mesmo que fosse para chutar, tá vendo como você já reduziu muito a sua margem de erro só de analisar as opções que você tem? Vamos agora para a questão número 3. In Claudia's sentence, thanks for the commiserating with me, Miguel. The word commiserating most nearly means
Which of the following? Esse é o tipo de questão que você pode não estar 100% preparado ou preparada para responder. Eu acho muito pouco provável você ter anotado a palavra commiserating. Mas também não importa, porque para responder essa pergunta, você precisa analisar o contexto em que a frase está inserida. Geralmente em perguntas assim, eles vão repetir a frase e você vai poder ouvir a sentença de novo. Mas, de novo, você vai ter que fazer um recall do que estava sendo dito para entender qual é o sentido da palavra. Nesse caso aqui, a opção correta seria qual? Seria a letra D, sympathizing. O Miguel fala para ela no final do áudio, I don't envy your situation. Quer dizer, ele já passou por isso antes, ele sabe do que ela está passando, ele entende a dor dela. E é por isso que quando ela fala, thank you for commiserating with me, Miguel, ela está dizendo, poxa, obrigado por simpatizar comigo, com a minha situação. Entendeu? Ele não estava comunicando nada, então não pode ser A. Muito menos corrigindo, então a B também está fora. A C poderia até ser um pouco tentadora, já que, na verdade, ele estava tendo um pouco de compaixão pela situação da Cláudia, né? Poderia parecer que ele estava concordando com ela, mas não era bem concordar. Ele estava tendo compaixão, ele estava simpatizando com a situação dela. Vamos dar uma olhadinha na questão número 4 agora? Why does Claudia think her group is not taking the project seriously? Pick 2 correct answers. Vamos dar uma analisadinha então, opção por opção, para a gente ver qual que está correta e qual que não está. Vamos analisar a letra A então. Because one student does not enjoy philosophy class. Você lembra em algum momento disso ter sido dito? Ela nunca mencionou o fato de algum aluno não estar gostando da aula. Então, não, a A tá errada, né? Menos uma. Vamos ver a letra B. Because one student did a poor job covering his material. Você lembra dela ter falado isso no áudio? Que algum aluno fez um trabalho ruim antes? Não? Bem, ela fala isso sim. Ela comenta sobre o Brian, que tá no grupo dela e que não seguiu as diretrizes que o professor tinha passado antes. Então, a B está correta sim. Agora vamos dar uma lida na letra C. Because 2 group members have not yet started on the project. Bom, a Cláudia comenta sobre isso logo antes de falar do Brian. Ela diz que os 2 integrantes do grupo nem sequer começaram a parte deles. Então, a C também está correta. Então, já temos nossa resposta B e C por enquanto como corretas, certo? Vamos dar uma olhadinha na letra D? Because they know the project will not impact their grade. O projeto não vai impactar na nota deles? Cara, essa tá completamente errada, né? A Cláudia fala o oposto logo no início. Esse assignment é 40% da nota final. Então, essa nota pesa e muito na nota deles. Bom, então como a gente já tinha visto, a B e a C estão corretas. Vamos para a próxima questão? Read the following statement from the conversation and then answer the question. Miguel, I had to carry the weight of the whole group since no one held up their end. What does the male student mean when he says he had to carry the weight of the whole group? Mais uma vez, vamos analisar opção por opção. Mas primeiro vamos entender o que essa expressão significa. Você faz ideia do que carry the weight of the whole group significa? Carregar o peso de todo o grupo, certo? Então, em português a gente tem uma expressão bem parecida com isso, né? Carregar o grupo todo nas costas. O que isso quer dizer? Fazer o trabalho de todo mundo, certo? Agora que você já tem uma ideia do que isso significa, vamos dar uma olhadinha nas opções? Vamos lá, letra A. His bridge design has to hold the entire load dictated by the assignment. Não tem a ver com o design da ponte, né? Aguentar toda a carga. A gente está falando no peso das costas da pessoa, em termos de volume de trabalho a fazer. Então, a A está fora de questão. Vamos para a letra B. He needed to manage everyone in his group and assign them various roles in the project. Ele teve que gerenciar o que cada um ia fazer no projeto? Bom, isso dá a ele um pouco mais de trabalho, sem dúvida, mas não diz que ele fez tudo sozinho, né? Como a expressão sugere. Então, parece que ainda não é essa a resposta correta. Mas
eu deixaria essa para analisar de novo, caso não ache nenhuma melhor. Vamos ver a letra C. He had to take on the bulk of the group work by himself. É exatamente isso que a gente viu antes de analisar as opções, né? Ele está carregando o bulk, o peso todo do grupo, nas costas. Então, essa é a nossa resposta correta. Mas vamos dar uma olhadinha na letra D de qualquer forma. He had to demonstrate how much weight the bridge could hold before it collapsed. Não, né? Aqui está falando de novo da ponte. Não, o problema não é a ponte. Não é quanto a ponte suporta nem nada. Então, esquece a letra D também. Como a gente já tinha visto, a resposta correta é a letra C. Para eu não me perder na hora de fazer a prova, eu já deixo marcada a opção que eu acho que está mais correta até o momento, tá? Conforme eu vou lendo as opções, eu já vou marcando qual que eu acho a correta. Assim fica muito mais fácil você identificar qual que você acha que está certa, sem precisar reler tudo de novo, se perder nas opções. Isso vai te salvar bastante tempo. Então, só mais uma perguntinha aqui para a gente finalizar essa análise desse exemplo que eu peguei. Why does the female student say, "Before this, I always loved group projects, but now my opinion has shifted"? Bom, primeiro, vamos pensar. Por que será que ela disse isso? Essa é a pergunta. Why? Antes, ela gostava de trabalhos em grupo, mas agora ela não gosta mais, porque está sendo um fracasso. Então, antes tinha sido bom. Ela fez trabalhos com bons grupos. A ideia vai ser algo por aí, né? Então, vamos analisar as opções. Letra A. She used to enjoy group projects, but after the current negative experience, she no longer likes them. Bom, me parece exatamente o que eu acabei de falar, né? Ela gostava antes e não gosta mais. Já marca essa. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras opções. Letra B. She didn't used to like group projects, but after the current negative experience, she now enjoys them. Não, né? Na verdade, é exatamente o oposto. Ela sempre gostou e agora detesta. Então esquece a letra B. Vamos para a letra C. She has changed her views of things after learning about the ideals of notable philosophers. Essa pode confundir um pouco, mas em momento nenhum ela fala que mudou de opinião por causa das coisas que ela aprendeu sobre os filósofos. Isso tem a ver com a experiência de trabalho em grupo com os outros alunos, não com os filósofos. Então, não me parece correta, não. Vamos dar uma olhadinha na letra D? She didn't used to like philosophy class, but after this project, she now enjoys it. Também não é o caso, né? Não tem nada a ver com ela gostar ou não da aula de filosofia. Tem a ver com trabalho em grupo. Então, mais uma vez, a D está descartada. E com isso, ficamos com a letra A. E assim terminaria uma das 7 passagens dos 7 assignments da prova. Esse daqui foi só para te dar um norte de como é que se faz a prova. Mas eu não vou cansar de falar, tá? Você só vai aprender e se familiarizar com a prova se você praticar, praticar, praticar. E quando já estiver no seu limite, pratica mais um pouquinho. OBS, Antônio, eu tô torcendo muito para você, tá? Quero muito que você passe nessa prova. E se você também está assistindo esse vídeo, prestes a fazer a prova, quero muito que você passe. Por favor, me avisa, deixa seu comentário aqui embaixo se esse vídeo te ajudou a esclarecer um pouco mais como é que a prova funciona, tá? Tô torcendo muito por vocês. Eu sei como essa prova é difícil, passei por isso já 4 vezes e eu espero que você não precise passar por isso 4 vezes, que você consiga acertar tudo de primeira e consiga a nota que você precisa. Tô aqui na torcida. Se depois desse vídeo você ainda precisar de dicas mais gerais de como se preparar para a prova, dicas gerais de como se preparar para o listening do TOEFL, clica aqui nesse vídeo, tá? Ou nesse daqui. Um já vai direto para as questões do listening e o outro é a playlist sobre todas as partes, todas as sessões da prova do TOEFL, tá? Então, é isso por hoje. Nos vemos nos próximos vídeos. Até breve!